Boa noite aos trabalhadores da sociedade, Caminho de Luz, aqui da cidade de Três Coroas. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da sociedade. Agradecemos a todos por nos acompanharem em mais um trabalho divulgado pela Casa Espírita, pedindo que deixe o seu comentário, que também possam compartilhar essa palestra de hoje, para que possa chegar e alcançar mais pessoas. Hoje nós estamos recebendo a jovem Astrid Godoy, que veio lá da Sociedade Espírita Esperança, da cidade de Gramado, e vem nos apresentar o tema do Livro dos Espíritos, que é Deus. Também está conosco a Elodie, trabalhadora da sociedade, aqui da Sociedade Espírita Caminho de Luz, que irá fazer a prece. Mas antes da Elodie fazer a prece inicial, eu irei fazer a leitura da mensagem do Espírito Meimei, pela psicografia do Chico, que tem o título Confia Sempre. Antes de iniciar a leitura da mensagem, nós queremos dizer que, nesse momento, a gente expressa todo o nosso respeito por aqueles que estão enlutados. Também o nosso respeito a todos que estão sofrendo, o nosso respeito a todos aqueles que estão passando por dificuldades de todas as ordens. A mensagem de hoje, em nenhum momento, ela tem o sentido de minimizar a dor de ninguém. Porque o sentimento da dor, ela é individual. Mas a mensagem de hoje, ela tem a intenção de elevar os nossos sentimentos a Deus Pai. Esse Deus Pai de amor, Deus Pai de justiça. E também de reforçar a nossa fé naqueles momentos de angústias, naqueles momentos de sofrimentos e naqueles momentos de dor. O título é Confia Sempre. E diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdiçosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhotando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Confia sempre. De Meimei, do Espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E agora eu peço a Elodie, então, para nos conduzir na prece inicial. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Astrid, Nelson. Seja bem-vindo, Astrid. É muito bom podermos contar com jovens nos dando o apoio aqui nessa quinta-feira no nosso trabalho de exposição doutrinária da noite. Então, eu convido a todos neste momento a elevarmos os nossos pensamentos, deixando de lado tudo que for alheio ao propósito da noite e rogando a proteção da espiritualidade amiga para que nos envolva em fluidos de amor e luz, sob as bênçãos e o amparo do plano maior. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai,
pela vida, pela proteção. Rogamos, ó Pai, te agradecemos pelo pão de cada dia, pela família que temos. Te agradecemos pela saúde e te agradecemos por podermos estar aqui nessa noite, onde vamos receber mais instruções sobre a doutrina de Jesus, que ela possa nos servir como uma seta indicativa na nossa conduta diária. Agradecido estamos à equipe espiritual que com certeza está conosco mais uma vez nessa noite, aos mentores espirituais de nossa querida Caminho de Luz, para que proteja e envolva a nossa irmã Astrid no trabalho que ela nos trará nessa noite. Que muita luz, muita paz nos envolvam mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, muito boa noite a todos. Eu queria agradecer novamente o convite da casa, então, por me ter aqui, por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa reflexão com vocês. Gratidão imensa. E hoje, então, né, como todas as explanações desse mês estão tendo como base o Livro dos Espíritos, a gente não podia deixar de falar de um dos primeiros assuntos, né, do Livro dos Espíritos, que está ali no livro primeiro, que são as causas primeiras, o capítulo 1, que é Deus, mais especificamente, que é Deus. Sobre isso nós vamos refletir hoje. E por que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque dependendo da nossa visão de Deus, de como a gente enxerga Deus, isso vai fazer com que a gente haja dessa ou daquela forma diante dos acontecimentos na nossa vida, né? Das situações que aparecem no nosso caminho, das provas e das dificuldades. A nossa reação diante disso vai depender muito da forma de como a gente vê Deus. E é muito importante que a gente faça essa reflexão até para pensar, para fazer essa comparação lá no nosso dia a dia, né? Botar o dedo lá na consciência, pensar, poxa, será que eu estou agindo lá na minha vida de uma forma coerente com aquilo que eu acredito? As minhas ações, elas estão coerentes com aquilo que a doutrina nos ensina, com o que está no Pentateuco Kardeciano, ali nas 5 obras básicas? Está de acordo com os ensinamentos do mestre? Muito bem, então antes de nós entrarmos na visão de Deus, então, que é Deus pela visão da doutrina espírita, a gente pode fazer uma comparação com diversas crenças, várias formas de enxergar Deus. Dando um exemplo, os povos mais primitivos, né, ou os povos politeístas, claro que até os dias atuais existem religiões, existem crenças politeístas, mas dando só um exemplo lá, a mitologia grega ou a mitologia egípcia, né? Como aqueles povos enxergavam Deus, como eles enxergavam melhor os deuses, né? Acreditavam em mais de um Deus e atribuíam a cada elemento da natureza, eles atribuíam um Deus. Então, por exemplo, se eles não tinham tido uma colheita muito boa naquele mês, naquele período, eles diziam que os deuses estavam bravos, estavam punindo eles por alguma coisa. Ou quando acontecia uma tempestade lá que inundava uma região e destruía várias casas, era porque os deuses estavam bravos com aquela civilização porque eles tinham feito determinada coisa. Ou então, quando eles ganhavam um conflito, ganhavam uma guerra, era porque os deuses estavam do lado deles. Então, aí a gente já observa uma divergência, né, da ideia de Deus desses povos para a ideia que é abordada no Espiritismo, diante da nossa visão da doutrina espírita. Outro fator interessante também é que esses povos costumavam fazer o quê? Colocar características, muitas vezes defeitos, do ser humano
nos deuses, né? Os deuses que eram ciumentos e tinham ódio no coração, né? Eram orgulhosos, vaidosos. Muitas vezes eles, né? Na maioria das vezes, nas histórias que a gente observa das mitologias, os deuses tinham esses defeitos, as mesmas qualidades que nós. E a gente entende na doutrina espírita que não é bem assim, né? E a gente pode até fazer uma análise, uma reflexão, que isso inconscientemente e até conscientemente era uma maneira de tirar das mãos daquelas pessoas a responsabilidade de ter que trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Poxa, se os deuses são vaidosos, se eles são ciumentos, se eles são orgulhosos, por que que eu tenho que fazer isso de forma diferente, né? Então aí a gente já tem uma visão bem distinta da doutrina espírita. Mas agora indo um pouquinho mais para frente ali, chegando nas 3 revelações, então ali na época de Moisés, então trouxe pela primeira vez essa ideia, a visão de um Deus único, né, do monoteísmo, porque aquele povo da época de Moisés realmente era um povo muito endurecido para as questões religiosas, né, para sua espiritualidade. Então Moisés precisou trazer a ideia de um Deus único, né? Trouxe ali os 10 mandamentos, mas a ideia que Moisés passava para aquelas pessoas era de um Deus punitivo, né? De um Deus que iria castigar aquele povo se fizesse alguma coisa de errado e se não seguisse os 10 mandamentos, não seguisse ali as leis, porque realmente era o que aquele povo precisava naquela época. Imagina, a troco de que eles iam seguir aqueles 10 mandamentos se não tivesse alguma punição ou algum castigo? A mentalidade das pessoas naquela época era diferente. Então foi necessário que Moisés trouxesse isso. Além dos 10 mandamentos, para nós hoje parecem coisas óbvias, né? Da gente não roubar, a gente não matar. Mas pensa só, antes do advento de Moisés, tu assassinar uma pessoa era uma coisa extremamente comum naquela sociedade. Se tu fosse mais forte que o outro, se ele tivesse feito alguma coisa que tu não tinha gostado, tu tinha o direito de ir lá e assassinar aquela pessoa. Para nós, isso hoje parece um absurdo, né? Mas na época de Moisés era algo comum. Tanto que aquela primeira ideia de um Deus único e daqueles 10 mandamentos ali foi revolucionário aquilo, né? E já foi plantando a sementinha e preparando o caminho para a próxima revelação, que viria depois, que foi Jesus, né? E Jesus, então, já veio com uma ideia um pouquinho mais aprofundada, né? De Deus. Trouxe a ideia de um Deus amoroso, um Deus que é nosso Pai, que está ali sempre nos acolhendo, não importa o que aconteça, nunca nos abandona. Uma ideia já um pouco diferente da de Moisés, mas não mudou isso, né? A gente até faz um link com o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo do Evangelho, né? Eu não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir aquilo que Moisés tinha construído, ele não veio mudar completamente os ensinamentos que Moisés já tinha trazido para aquele povo, mas sim adaptá-los ao entendimento do povo da época de Jesus, né? 2000 anos atrás, mas que já era diferente do povo ali da época de Moisés. Então, Jesus, além de trazer aquela ideia do Deus amoroso, de um Deus que está ali sempre incondicionalmente, né, nosso Pai, ele também trouxe, né, ensinamentos revolucionários também. Nossa, amar o nosso próximo, perdoar e amar os nossos inimigos, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E aí, posteriormente, veio então a doutrina espírita nos trazendo um aprofundamento também dos ensinamentos de Jesus. Assim como Jesus não veio modificar completamente aquilo que Moisés tinha passado àquele povo, o Espiritismo também não veio modificar os ensinamentos de Jesus, mas sim esclarecê-los à luz de um novo entendimento, já de um certo avanço tecnológico e científico ali do século XIX, né? Adaptar aquilo ali para a mentalidade das pessoas, para que elas conseguissem compreender e então colocar em prática.
E aí a gente chega na visão de Deus, então, do Espiritismo. E agora a gente entra aqui no Livro dos Espíritos, né? Qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? A questão número 1. Kardec pergunta: que é Deus? E aí a gente já pode fazer uma reflexão bem interessante. Vocês observam que Kardec não pergunta o que é Deus e nem quem é Deus. Então, como a gente diz na nossa linguagem coloquial, né, Kardec já estava sacando, ele já estava se ligando que Deus não era uma coisa e também não era uma pessoa. Então, Kardec já pergunta ali para os espíritos: que é Deus? E o espírito, tanto que ele responde, né, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Criador de tudo, de todos nós, criador do universo. Então aí a gente já consegue ter uma pista, né, da ideia de Deus perante a doutrina espírita, né? Nessa frase a gente tem, resumindo assim. E logo depois, a pergunta que Kardec faz para os espíritos é: que se deve entender por infinito? Mas a gente pensa, poxa, do nada, Kardec perguntou isso, que essa pergunta está interligada com a próxima. Mas aí o que o espírito diz, né, em relação ao infinito? Que o infinito é o que não tem começo nem fim, é o desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido é infinito, ele diz ali. Só que aí Kardec pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E o Espírito deixa bem claro, gente, que essa é uma tentativa de nós tentarmos entender, né, e dimensionar Deus, tentar entender a natureza íntima de Deus, coisa que nós ainda não temos elevação moral, né, suficiente para isso. E é como se a gente tomasse o atributo pela própria coisa, a característica pela própria coisa. Então, Deus não é o infinito. Essa é a pobreza da linguagem dos homens, né? O jeito que a gente conseguiria explicar, não. Mas Deus é infinito nas suas perfeições. Então, a gente não pode tentar explicar com algo que é desconhecido uma outra coisa desconhecida para nós. Mas aí a gente entra numa pergunta, né? Poxa, mas então, se Deus é desconhecido, se a gente não tem como compreender Deus, será que Deus existe mesmo? Então, aí vem o discurso da pessoa aqui, do ateu, né? E, de maneira fantástica, é claro que com o auxílio da espiritualidade, Kardec já colocou esses assuntos aqui em ordem pedagógica, né? Tanto que o próximo assunto é o quê? Provas da existência de Deus. E aí Kardec, então, aqui ele pergunta qual que é a maior prova da existência de Deus? Como que a gente sabe que Deus existe? E o Espírito simplesmente responde que é por uma questão que a gente aplica para tudo na nossa vida. Um axioma que aplicais às vossas ciências, que não existe efeito sem causa. Muito bem. Ao nosso redor, a gente enxerga várias coisas que foram criações nossas, né, do ser humano, que nós criamos com a nossa inteligência. Mas e tudo aquilo que não foi criado pelo ser humano? Né? Essa matéria toda. A matéria surgiu ali das suas propriedades, né? Cada tipo de matéria ali pelas suas propriedades. Ok, mas da onde vieram essas propriedades? E o universo? Como surgiu o universo? O princípio de tudo? Né? E a nossa inteligência que criou tantas coisas. Da onde surgiu a nossa inteligência? Aí tem lá a teoria do Big Bang, né? Aquela grande explosão que deu origem, então, ao universo. Mas como se deu essa explosão? Se a gente diz que não existe efeito sem causa, então a gente vai indo, que se a gente continua não acreditando na existência de Deus, a gente chega nessa barreira. E a gente não pode simplesmente dizer que as coisas, foi o acaso, né? Surgiu do nada. Porque se a gente não admite que Deus existe, que Deus foi o criador de tudo, o criador de todos nós, a gente tem que usar essa desculpa, né? Foi o acaso, foi do nada que surgiu, assim. Só que o que é o acaso, né? Não é nada. E o nada não pode criar uma coisa inteligente. E aí a gente chega, então, nessa conclusão. Poxa vida, então, Deus existe. E outro,
outro argumento aqui, outra prova da existência de Deus, que é muito interessante, que é abordada aqui. O Kardec pergunta assim: que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? E o Espírito responde: que Deus existe. Porque senão, de onde é que ia vir esse sentimento que todos nós temos? De que tem alguém maior do que nós, de que tem um Criador. Novamente, não existe efeito sem causa. E aí, Kardec, para tentar entender isso melhor, ele ainda pergunta ali para os espíritos, né? Tá, mas será que esse sentimento, essa intuição que nós temos, será que isso não veio de hábitos adquiridos, de algum conhecimento que foi passado para nós, né? De geração em geração? Só que aí o espírito levanta uma questão muito interessante. Como que os selvagens, ele chama de selvagens aqui, mas os povos primitivos, né, os homens das cavernas, já tinham esse sentimento intuitivo, que é universal. Isso é só a gente pesquisar, pessoal. Já foram encontrados lá por arqueólogos, por pesquisadores, né, as pinturas rupestres nas paredes das cavernas, né, retratando ali os povos adorando a uma divindade, adorando a um deus. Como que a gente explica isso? E isso não em só um lugar do mundo, em vários pontos, né, do mundo, esses povos primitivos faziam isso. Naquela época a gente sabe que não existia celular, né? Não tinha internet ainda, então não tinha como eles se comunicarem. Mas então nesse ponto a gente chega realmente na conclusão, né? Comprovamos ali, temos todas essas provas da existência de Deus. E aí, pessoal, a gente entra num próximo assunto aqui, que são os atributos da divindade. E a primeira pergunta que Kardec faz referente a esse assunto, né, das características, dos atributos da divindade, ele pergunta para os espíritos se a gente tem como compreender a natureza íntima de Deus. E o espírito responde que não, que isso é uma coisa que ainda nos falta. A gente ainda não consegue compreender, né, em sua totalidade a natureza de Deus. Por que isso? Por conta da nossa baixeza moral, da nossa falta de evolução, do véu da materialidade, né, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, a gente ainda não está preparado, a gente ainda não tem essa evolução e esse conhecimento para compreender a natureza de Deus. Mas, quanto mais a gente for evoluindo, quanto mais a gente for se aproximando da perfeição, a gente sabe, né, que Deus, nosso Pai, é perfeito, é infinito em todas as suas perfeições. Então, consequentemente, quanto mais a gente for se aproximando da perfeição, mais a gente vai se aproximar de Deus. E assim a gente vai conseguindo aos poucos compreender melhor a sua natureza. E aí a gente entra nos atributos da divindade propriamente ditos, né? Que tem aqui essa listinha famosa dos atributos da divindade do Livro dos Espíritos. E o primeiro atributo que é elencado aqui por Kardec e pelos espíritos que auxiliaram na codificação é que Deus é eterno, né? Deus existe por toda a eternidade, não tem começo nem fim. A gente, na nossa pequenez, não conseguimos dimensionar isso. Então, pensando assim, se Deus tivesse um início, ele teria que ter sido criado por algum ser, por alguma inteligência. E aí Deus já não seria mais Deus. Mas se a gente não adotar essa hipótese, o que nos sobra é que Deus teria que ter surgido de alguma coisa, se ele tivesse um começo, né? E seria do quê? Do acaso, do nada que Deus teria surgido. Isso a gente já conversou e sabemos que não também, que isso não procede. Portanto, Deus é eterno. Próximo atributo da divindade elencado aqui, que Deus é imutável. Deus não muda, porque as leis que regem o universo, que foram criadas por Deus, elas também não mudam. Imagina, se Deus não fosse imutável, essas leis que regem o universo não teriam estabilidade. E esse atributo da divindade, ele já se linka com o próximo, de que Deus é
imaterial. A natureza de Deus, ela é diferente de tudo aquilo que a gente conhece por matéria, né? Deus é imaterial. E se Deus fosse material, ele teria que estar o quê? Sujeito às mudanças da matéria. E se ele tivesse sujeito às mudanças da matéria, então ele já não seria imutável. Então, se ele é imutável, ele tem que ser imaterial. Então, esses dois atributos da divindade já se complementam. Um próximo atributo. Deus é único, né? Se houvesse vários deuses, a gente não teria uma unidade de vista, não teria uma unidade de poder, né? Do controle do universo, imagina. E esse atributo da divindade também, de Deus ser único, ele já se linka com o próximo também, de que Deus é todo poderoso. Se Deus não tivesse o poder máximo, né, teria que ter um ser ou uma inteligência que fosse ou mais poderosa do que Deus, ou tão poderosa quanto. E aí, isso já não estaria concordando com esse último atributo da divindade que nós vimos, de que Deus é único. Portanto, Deus é todo poderoso, é único. Nosso Pai. E o último atributo da divindade que está aqui, que é o que mais abre campo para nossa reflexão, né? Que é Deus é soberanamente justo e bom. E para a gente entender isso, vamos, sendo bem redundante, vamos começar do começo. Deus, sendo justo, nos criou todos simples e ignorantes. Os espíritos, né, que atualmente são angelicais, enquanto nós ainda somos de provas e expiações, esses espíritos tiveram que trilhar a mesma caminhada que nós. Tiveram que passar por todas as etapas do planeta primitivo, de provas e expiações, da regeneração, de todos e feliz, para chegar à angelitude. Então, Deus nos criou todos iguais. Todos nós tivemos que passar pelas dificuldades, pelas provas, tivemos que trilhar essa caminhada para ir crescendo, ir galgando degraus. E fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à angelitude. Isso é algo inevitável, né? Algum dia nós chegaremos à angelitude. Agora, o tempo que esse caminho vai levar, isso só vai depender da gente, né? Do esforço que a gente vai empreender em dominar as nossas más tendências, né? Que nem tá lá no Evangelho, que diz o bom espírita. O esforço que a gente vai fazer em auxiliar o nosso próximo, em estender a mão. E a gente tem essa escolha de encurtar ou de aumentar esse caminho, né? E falando sobre esse atributo da divindade, né, de que Deus é justo, agora me veio uma história na cabeça, que é uma historinha muito legal, que o meu pai me contou essa história, na verdade, eu não sei onde ele viu, se alguém contou para ele, ou ele viu no Facebook, que a gente volta e meia vê umas histórias, umas publicações bem legais que aparecem lá na nossa timeline. Mas desde que ele me contou essa historinha, eu nunca mais esqueci. E ela cabe exatamente nesse assunto aqui que a gente está abordando. Então, a história é a seguinte. Tinha uma menininha de mais ou menos uns 4, 5 anos, e ela estava saindo do aeroporto e embarcando no avião. E as pessoas que estavam na fila atrás dela, todo mundo ficou olhando, assim, achando meio estranho, né? Porque era uma menina pequena, só com uma mochilinha, assim, ela sozinha, sendo conduzida pelas aeromoças, então, ao seu assento. Ela sentou ali na poltrona do avião, ficou ali, abriu a sua mochilinha, colocou uns papéis em cima daquela mesinha, né, que tem no avião, tirou uns lápis de cor, umas canetinhas e começou a desenhar e a pintar. E todas as pessoas ao redor, né, todos os passageiros ficavam olhando, né, achando aquilo tudo muito estranho, né, uma menina pequena sozinha ali dentro do avião. Muito bem. Aí o avião decolou, então, e ela ficou lá pintando e desenhando, bem feliz, né, alheia a tudo que estava acontecendo, e continuou ali na dela. E ficou assim a viagem inteira, né? Passaram-se horas e horas. E daqui a pouco o avião passou por uma tempestade. Começou a dar uma turbulência.
Então o avião começou a tremer, né, a chacoalhar, e as pessoas todas ficaram muito nervosas, né? Tava todo mundo com medo, todo mundo desesperado, sem saber o que fazer, né? E tava toda aquela muvuca, né, daquelas pessoas, as aeromoças tentando acalmar os passageiros todos, e todo mundo assim nervoso. E a menina continuava desenhando e continuava pintando, como se nada tivesse acontecendo, né? E em volta, todo aquele caos em volta dela, e ela alheia a tudo. Até que em um momento, uma pessoa que estava sentada do lado dela, né, um passageiro, olhou para ela assim e perguntou: com licença, deixa eu te perguntar, tu não tá com medo? Não tá, né, assustada com isso que tá acontecendo? Por que tu tá tão calma? Aí a menininha parou o que ela estava fazendo, olhou para a pessoa do lado e disse: porque meu pai é o piloto. Ou seja, gente, a moral da história: diante das turbulências, diante das tempestades que aparecem na nossa vida, por que a gente se desespera? Por que a gente se revolta se a gente sabe que é o nosso pai que é o piloto? Que é o nosso pai que está no comando? Por que a gente esquece disso? Quando uma dificuldade, uma prova aparece na nossa vida, uma doença que acomete um familiar nosso ou até a nós mesmos, um revés financeiro, algo de difícil que aconteceu na nossa vida, a pandemia, o maior exemplo disso. Por que a gente se desespera se nós acreditamos tanto nisso aqui, que Deus é soberanamente justo e bom? Ao invés da gente se desesperar, da gente blasfemar contra Deus, de não querer aceitar-se e revoltar contra a situação, poxa, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Nada acontece sem a aquiescência de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Tudo tem um motivo, tem uma razão. A gente tem que passar por aquela dificuldade ali, por aquela prova, como uma forma de crescimento. A gente tem que encarar as dificuldades como bênçãos de crescimento e oportunidades de evolução. Aceitar aquilo ali com uma resignação positiva. E se a gente superar essas dificuldades de forma positiva, lá na frente a gente vai ver por que a gente passou por aquilo. E o bem que aquilo nos fez, o crescimento espiritual que aquilo nos trouxe. E outra, né, pessoal? Deus soberanamente justo e bom. Qual o maior exemplo da bondade de Deus? O dom da vida. Existe bondade maior do que essa? A gente receber a vida de Deus. Se não fosse Deus, nem sofrer a gente não ia poder sem a nossa vida. Então pensa a oportunidade que a gente tem de estar aqui na nossa casa momentânea, que é a Terra, né? Essa passagem que é temporária, mas é tão importante para nós, que é a Terra, para depois a gente voltar lá para nossa verdadeira casa, voltar lá para o mundo espiritual. A quantidade de momentos tão bons que a gente pode passar aqui, mas também difíceis, que são esses aprendizados, a oportunidade que a gente tem de estender a mão para o nosso próximo, de ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Imagina a maior recompensa por a gente ter feito a caridade, ter feito algo bom, é aquilo tá lá na nossa consciência, de que a gente sabe que nós fizemos a nossa parte. Ou quando a gente faz alguma coisa boa para uma pessoa e a gente recebe um sorriso de volta, de gratidão. Existe coisa mais boa do que isso. E até quando a pessoa não agradece, quando a pessoa não é grata por aquilo que a gente fez, mesmo assim, a gente deve agradecer por aquela oportunidade de ter podido fazer o bem. E ainda mais nessa atual situação em que nós estamos, né? Imagina, qual experiência melhor para a gente colocar isso em prática, para a gente colocar aquilo que a gente tem de melhor para fora. Então, pessoal, essa era a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, deixar para vocês aqui.
a nossa visão, né, a visão da doutrina espírita de Deus, né, essa do nosso Pai maior, soberanamente justo, bom e perfeito, tá lá, de braços abertos pra gente, pro que der e vier. Então é isso, eu queria agradecer mais uma vez imensamente o convite da casa, foi um prazer estar com todos vocês aqui e muito obrigada pela atenção de todos, uma boa noite. Nós é que agradecemos, Astrid, nossa, por essa verdadeira aula que tu nos trouxeste na noite de hoje. Que tu possa, mais vezes, estar conosco, trazendo mais esclarecimentos. Muita gratidão mesmo. Eu que agradeço. Então agora eu convido a todos, mais uma vez, a mantermos os nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus os esclarecimentos recebidos nessa noite. E rogamos ao Pai de amor que estenda a sua misericórdia, a sua luz, a todos os lares de cada irmãozinho que se encontra necessitado neste momento. Que cada um possa estar recebendo os lenitivos da saúde, de paz, amor, harmonia e muita luz. Agradecidos estamos também a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que está conosco, rogando que permaneça sempre do nosso lado. Muita paz e muita luz a todos nós. Que assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos.